Primeira coisa que surgiu mesmo foi o site, o Kibiloco, que eu resolvi fazer sozinho, né? Eu comecei, depois que eu saí da Rádio Globo, eu fui para agência de publicidade, aí Você era da criação na agência. eu era redator publicitário. Aí eu fui da agência, depois da agência eu fui para um banco de investimentos, e aí nesse banco de investimentos eu comecei a fazer o Kibiloco. E o blog virou um fenômeno, assim, ele viralizou muito rapidamente, ele se tornou o site mais acessado do Brasil na época, ele era mais acessado que qualquer portal, e era um blog feito por uma pessoa. E eu tinha medo disso, porque O crescimento. eu tinha medo de ser responsabilizado, porque era um blog que basicamente falava mal dos outros, né? Eu sacaneava todo mundo. Então, eu sacaneava o Rubinho Barrichello, eu sacaneava o William Bonner. Então, eu tinha muito receio que em algum momento isso reverberasse contra. Então, eu dizia que eu era uma equipe. Eu fingia para os leitores do site que era uma equipe. E não era uma equipe, era eu sozinho. E o negócio vingou muito, bombou muito. Bombou tanto que depois eu saí do Kibiloco e fui pra Globo. Já tinha passado pelo GNT, pelo Multishow Você começou com o Luciano Huck na Globo, não? Na Globo eu trabalhei com o Luciano Huck. O Luciano Huck me contratou pra escrever pra ele. Aí eu trabalhei na Globo durante 6 anos. Durante os 4 primeiros anos eu fui roteirista do Caldeirão do Huck. Os últimos 2 anos eu fui consultor artístico da Globo. E aí fiquei lá até o dia em que eu comecei a sair com os meus amigos e começamos a... A gente sempre gostou muito de humor, o Kibiloco era um site de humor. E eu conhecendo outras pessoas que eram também roteiristas, atores, produtores, a gente falava assim, putz, mas seria muito engraçado se a gente fizesse isso. Pô, isso aqui ia ser muito engraçado se a gente fizesse um programa assim, assim, assado. Um esquete assim, assim, assado. Só que para fazer isso na Globo, era inviável naquela época. A gente tá falando de 10 anos atrás. E naquela época era o Zorra Total antigo ainda, aquele Zorra Total de bordões. A gente não ia conseguir fazer o programa se não tivesse um diretor conhecido, era muito difícil. E aí teve um alinhamento astral naquela época que todos nós que saíamos para bar, para conversar, para beber, para ir para casa de um amigo, todo mundo foi demitido ou se demitiu da Globo em 2011. E aí a gente, em 2011 mesmo, começou a planejar o Porta, que foi lançado em 2012. E aí o Porta dos Fundos surgiu e aí mudou tudo, né? Gostou desse corte? Agora não se esqueça de se inscrever no canal, dê um like, compartilhe e ative o sininho. Aí você sabe de tudo do Cheguei Podcast, o podcast do Garotinho.